Fala pessoal, tranquilo? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Teologia Contemporânea e hoje nós vamos falar sobre as influências do liberalismo. Nós viemos desde o período da patrística, desde os pais da igreja, buscando encontrar ali durante todo o processo histórico, até chegar no iluminismo, tudo aquilo que podia influenciar as formas de pensar da atualidade, do período do século XX, que a gente vai tratar especificamente da teologia contemporânea. Então a gente vem trabalhando inicialmente os períodos históricos e o que eles trazem de influência para os nossos dias. Então hoje nós começamos com as influências do liberalismo e a gente vai perceber que isso vai influenciar muito as teologias de hoje em dia. Nessa disciplina a gente percebe uma ansiedade muito grande da gente chegar nas teologias propriamente da contemporaneidade, né? Teologia pentecostal, teologia neopentecostal, teologia feminista, uma série de teologias, teologia da prosperidade, e a gente só tem que ter um pouquinho de paciência, porque se nós analisarmos os processos históricos, as influências, a gente vai entender por que algumas teologias surgiram, da onde que vêm essas ideias. Muitas delas não surgem do nada, mas têm suas influências em momentos históricos. E nesse momento aqui a gente vai começar as influências do liberalismo. Nós vamos falar um pouco sobre o liberalismo em especial e depois nós vamos falar nessa aula do pai do liberalismo teológico, né, que é Albrecht Ritschl, e depois vamos falar numa próxima aula de mais dois pensadores influentes aí do início do liberalismo. Tá? Nós vamos ter mais na frente Rudolf Bultmann, mas como ele não está essencialmente no início, não é um inaugurador do liberalismo, a gente vai deixar ele mais para frente, quando a gente já tiver propriamente dito no século XX, onde está a teologia contemporânea. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é diferenciar os liberalismos, né? Porque existe um uso comum dessa expressão e existe também o processo histórico por onde passou o protestantismo, que é a teologia liberal clássica. Então, o uso comum da expressão liberalismo, que a gente ouve no dia a dia, muitas vezes está relacionado a um julgamento pessoal do indivíduo, do cristão. Ele analisa uma igreja, analisa outra e diz: ó, essa aqui é liberal, essa aqui não é, né? Geralmente ligado a atividades que a igreja faz. Se a minha igreja faz uma coisa e a outra não faz, a minha igreja é mais liberal que a outra igreja. Ou se de repente a gente tem um processo na liturgia que é diferente da outra, você faz um senso ali de julgamento, diz que uma é liberal, a outra não é. Muitas vezes esse uso comum também está relacionado a um sistema de oposição. Se a minha igreja é de uma forma e eu julgo que ela é tradicional, e aquela outra igreja ela tem outro posicionamento acerca desse assunto, eu digo que aquela igreja ali é liberal. Isso é o uso comum da palavra liberalismo. Uma outra forma que a gente costuma ouvir a expressão liberalismo ou teologia liberal está relacionada à negação de crenças tradicionais, como, por exemplo, inspiração da Bíblia, concepção virginal de Jesus Cristo, dentre tantas outras coisas tradicionais que o indivíduo vai e nega aquilo ali, a gente vai associar ele a uma teologia liberal. Essa forma, esse uso comum vai ter sim sua ligação com o processo histórico, tá? Apesar de estar no uso comum, muitas igrejas e seminários teológicos têm pensamentos liberais e a gente verifica isso com uma certa regularidade, né? A inspiração da Bíblia, que alguns vão dizer que não é propriamente uma inspiração de Deus, tem muito do humano ali. Alguns vão dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Então isso é uma forma de pensar liberal, tá?
O uso histórico da expressão teologia liberal está relacionado a um movimento específico do protestantismo, tá? Que aconteceu ali no final do século XIX para o início do século XX. E é o que a gente vai tratar aqui especificamente, que vai trazer essas influências para os nossos dias. Dominou a teologia acadêmica desde o final ali do século XIX, pouco depois do Iluminismo, e foi até uma consequência do Iluminismo, né? E início do século XX. As origens desse liberalismo surgiu na Alemanha entre os seguidores de Schleiermacher e Hegel. Entre os seguidores, é importante porque nós estudamos esses dois teólogos, né, e Kant também, na mesma sequência, e eles não são pais do liberalismo, mas a forma deles pensar gerou seguidores, e esses seguidores inauguraram o liberalismo. Tá? A maior influência ali no início do liberalismo está em Albrecht Ritschl, que é considerado o pai do liberalismo teológico. Nós tivemos dois teólogos que se destacaram nesse início, que foi Adolf Harnack e Walter Rauschenbusch, e esses dois nós vamos tratar na aula posterior. Para não ficar muito prolongado essas aulas de influência, eu vou tentar aglutinar os dois numa só aula, tá? Que vai ser a nossa próxima aula. Aí depois a gente já vai ter espaço para entrar na teologia do século XX, que vai estar ali caracterizada como teologia contemporânea propriamente dita. Inicialmente, né, abrindo um parênteses aqui, no início da teologia do século XX a gente vai ter que falar sobre o pai da teologia contemporânea, né, que é Karl Barth. Aí depois a gente começa a passear pelas teologias propriamente dito, que acho que é o anseio de muitos nessa disciplina. Esse liberalismo teológico nesse período foi exatamente a escola da teologia do século XX para Karl Barth, né? Karl Barth, ele vem do final do século XIX até o século XX, e ele nasceu num período, né, nasceu e cresceu num período em que a teologia liberal estava muito aflorada. Então vai trazer influências para ele, e ele, por consequência, para o século XX, né, sendo o pai da teologia contemporânea. O liberalismo clássico, ele tem algumas características, tá? Os liberais, eles eram decididos a reconstruir a fé do conhecimento moderno. Eles estavam no período em que as pessoas pensavam muito. Então eles não eram pessoas ruins, a gente não pode enxergar os liberais são pessoas más, que criam heresias. Não é bem por aí. Na verdade, eles estavam no período que as pessoas raciocinavam demais e eles precisavam de alguma fundamentação que não entrasse em conflito com o raciocínio humano. Então eles abriram o leque de pensamentos e ideias para que as pessoas pudessem ter mais liberdade. Claro que isso gerou heresia, gerou uma série de problemas teológicos, mas a intenção inicial, eles queriam reconstruir a fé nesse período ali de modernidade. Tá? Eles davam ênfase na liberdade do pensador cristão. O cristão tinha liberdade de pensar, de acreditar naquilo que ele queria, definir as suas crenças religiosas. Então havia uma certa liberdade, muito diferente dos períodos anteriores. Eles tinham essa liberdade em criticar e reconstruir as crenças tradicionais. Se havia uma crença, uma tradição em algum dogma religioso, eles teriam a liberdade de criar o seu próprio dogma, ou julgar ou criticar aqueles existentes. E eles rejeitavam a autoridade da tradição e da hierarquia da igreja. A gente percebe lá na Idade Média que a igreja determinava, olha só, é assim que se tem que pensar, que se tem que agir, e ponto final. Então, quando as pessoas começam a raciocinar, desde a Renascença, passando pelo Iluminismo e muito mais aqui agora, as pessoas não se submetiam à autoridade eclesiástica. Ainda que muitos não eram revoltosos,
eles tinham uma forma de pensar própria ao ponto de não se submeter e de não se subordinar a uma autoridade eclesiástica. Tá? Como eu cheguei a citar aqui, nem todos eram rebeldes e possuíam compreensão da verdade cristã. Não era um cara que chegou na religião agora e vai traçar um caminho novo. Não, eles tinham o conhecimento e a partir desse conhecimento eles faziam o juízo que eles bem achassem melhor. Concentravam-se na dimensão prática e ética do cristianismo. O que isso aqui quer dizer? Eles deixavam as questões abstratas de lado, as questões metafísicas, aquilo que está relacionado, por exemplo, à transcendência de Deus, né? Tudo que está fora do natural, eles deixavam de lado e focavam na dimensão prática do cristianismo, ou seja, o que o cristianismo ensina a fazer, como é que eu tenho que agir, tenho que cuidar do próximo, então eu vou cuidar do próximo, tem que amar as pessoas, então eu vou amar as pessoas. Eles focavam muito e focam, aqueles que seguem a teologia liberal nos dias de hoje, focam muito nessa questão prática e ética também. A gente sabe que quando a gente estuda a palavra de Deus, no Novo Testamento em especial, a gente vai encontrar um monte de ensinamentos éticos e morais e eles vão focar exatamente nisso. Aliás, isso é até uma das formas muito características de você identificar uma igreja liberal. As igrejas liberais dos dias de hoje, você percebe ela muito voltada para assistência social, né? Essas questões de dar alimento a morador de rua, faz eventos sociais, uma série de atividades, né? Passar flúor, né? Brincadeiras com as crianças, um monte de projetos sociais, que não está errado, tá? Isso é uma atividade que realmente a palavra de Deus nos ensina a fazer o bem pelo próximo, mas eles têm isso como principal. Eles deixam de lado toda a questão espiritual, né, de pecado, de salvação, para focar somente nisso. Então, quando você percebe que uma igreja está voltada muito para a atividade social e no seu discurso, nas suas pregações, se valoriza muito isso em detrimento das questões espirituais, como céu, inferno, então a gente está diante de uma igreja de teologia liberal. E é interessante frisar também que essa forma de trabalhar da igreja, ela vai ter seus frutos, se é que a gente pode chamar assim, porque atrai muitas pessoas, né? A gente vê que o cidadão ele vai ver uma igreja muito ativa no social e vai dizer: isso aí que é evangelho, isso aí que Jesus Cristo ensinou. Mas Jesus Cristo ensinou muito além disso. Antes disso vem a fé, vem a salvação, vem os ensinamentos acerca de céu, inferno, arrependimento, pecado, e a fé ela é seguida das obras, a obra não é o principal. Então, se a gente percebe isso, é uma forma de identificar uma teologia liberal em prática, quando a gente percebe que a atividade social, a atividade prática, moral, a ética está sobrepujando as questões espirituais. Eles ensinam, né, a moralização da doutrina. Eles pegam o que a gente tem de doutrina e aplicam valores morais nas doutrinas, né? Ou criam doutrinas morais também para sustentar a atividade da igreja ou sustentar o pensamento teológico. O discurso teológico, né, no liberalismo clássico era centrado no reino de Deus. A gente vai ver isso muito claramente quando a gente falar de Ritchie, né? Ele dava preferência ao reino de Deus em detrimento do próprio Deus. Porque Deus está lá, transcendente, está lá no céu, reinando, governando sobre tudo. O reino de Deus está aqui na terra, foi instituído. Jesus Cristo trouxe o reino de Deus até nós. Então, eles vão valorizar muito isso, porque eles querem o valor prático e ético, moral do cristianismo. Então, dessa forma,
nada mais fácil do que tratar o reino de Deus, porque está aqui na terra, tá? A maioria não fundava a teologia na autoridade absoluta da Bíblia, tá? A maioria dos pensadores liberais, eles não tinham a Bíblia como fundamentação da sua teologia, tá? Eles vão enxergar a Bíblia como um livro que até contém a palavra de Deus, mas tem muita palha, muita coisa ali que tem que ser tirada para você alcançar o cerne da palavra de Deus ali dentro, tá? Então eles não fundavam a teologia na autoridade da Bíblia. Eles faziam uso de uma pesquisa histórico-crítica, tá? E em contraposição à inspiração sobrenatural, tá? Então eles davam muito mais valor a uma pesquisa histórica, tá? Em que você pudesse, com um embasamento histórico, através de registros históricos, dar sustentação àqueles fatos, do que uma possível inspiração sobrenatural, em que Deus teria inspirado, iluminado alguém a escrever alguma coisa. A Bíblia, né, para a teologia liberal, uma analogia que é muito utilizada é que é a palha do milho com os grãos preciosos. Então, para eles, a Bíblia é isso. Tem os grãos preciosos ali dentro, mas você tem também uma palha. Então, qual é a função do teólogo? Retirar essa palha para encontrar os grãos preciosos ali dentro. Eles não desprezam a Bíblia, mas buscam dentro dela o Evangelho. Ou seja, a Bíblia é utilizada no pensamento liberal. Então, o pensamento teológico liberal, eles fazem uso da palavra de Deus, né, mas de uma forma diferente. Eles enxergam ali um livro em que contém a palavra de Deus. Daí a gente vê, né, nós costumamos frequentar alguns concílios de pastores e principalmente antigamente a gente via muito essa pergunta, né, que às vezes até se pergunta, por que te perguntam tanto isso, né? A Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? O cara faz 3, 4 anos de teologia para receber uma pergunta como essa no dia do concílio. Mas tem uma intenção ali muito peculiar por trás dessa pergunta. É a intenção dos pastores que estão examinando de verificar quem é liberal e quem não é, né? Se o camarada responde que a Bíblia contém a palavra de Deus, está ali caracterizado que ele é um teólogo liberal, e dependendo de quem estiver avaliando, ele pode ter ali o seu ministério retardado ou pelo menos cancelado naquele momento ali da avaliação. Já falei que eles não desprezam a Bíblia, mas buscam dentro dela o Evangelho. Eles buscam o cerne e o referencial eterno lá dentro da Bíblia, né? A Bíblia, como um todo, vai ter muita palha no pensamento liberal. Então, mas lá dentro existe o cerne, né? A gente tem ali o referencial eterno, é isso que vai ser buscado. Para muitos, aí entra a curiosidade, para muitos a palha são exatamente os milagres, os anjos, demônios, acontecimentos apocalípticos. Para muitos liberais, essas questões é que vai ser a palha que você vai ter que tirar, são as coisas que não têm valor. Por quê? Eles dão valor a questões éticas, morais, eles vão tentar encontrar isso na palavra de Deus, e isso vai ser para eles o cerne, os valores eternos vindos de Deus, né? E o restante fica como alegoria, né? Que pode ter sido criado, pode ter seu cunho de simbolismo. Então, essas questões, milagres, anjos, tudo isso que é no campo abstrato, você não consegue vislumbrar de uma forma racional, eles vão colocar como palha e vão buscar o referencial eterno em coisas mais éticas, morais e práticas. O liberalismo, ele deu direção à imanência, que foi iniciado no iluminismo, a gente comentou sobre isso. Então, sempre que existe o racionalismo, sempre que o homem está no centro, o pensar teológico e a vida cristã, ela vai tender à imanência, porque você vai enxergar
Deus ali junto contigo, ou pelo menos as coisas de Deus estão ali próximas de você, tá? Em contraposição à transcendência, que é enxergar aquele Deus que está numa outra dimensão, inalcançável. E vale frisar aqui, Deus tem essas duas propriedades, é transcendente e é imanente. As teologias que vão pender, né, ou tender para um lado ou para o outro, sempre buscando o equilíbrio, mas a forma de pensar vai acabar, né, pendulando para um lado ou para o outro. Nesse momento do liberalismo, a gente tem uma tendência à imanência. Tá? Por quê? Se a gente pensa o tempo todo no reino de Deus, ora, Jesus trouxe, o reino de Deus está aqui na Terra, então as coisas de Deus estão por aqui, então a gente vai ter ali a imanência como prioridade. Ainda que se busque um Deus transcendente, se reconheça que ele é transcendente, o pensar teológico vai estar preponderantemente voltado para a imanência. Eles não buscavam intencionalmente a dissolução da transcendência. Eles não estavam querendo, é importante falar isso porque às vezes a gente fala de um pensamento ou outro que leva à imanência ou leva à transcendência, dá a impressão que um é bom e o outro é ruim. Não, eles não enxergavam a transcendência como algo ruim e não estavam se desfazendo da transcendência. Tá? Eles não tinham essa intenção, mas a forma de pensar, de agir, a forma de falar, expressar suas atitudes e pensamentos levavam à imanência, tá bom? Eles tinham ênfase no reino de Deus como sociedade histórica e ética de amor, tá? Então era uma coisa muito terrena, né? Era o reino de Deus aqui, era uma sociedade histórica, né? Registrada historicamente, e ética de amor, o amor ao próximo. Então é muito essas questões de moralidade, ética e amor. Jesus, para a teologia liberal, ele era um ser humano exemplar e não Cristo. Tá? Eles enxergavam Jesus como um ser humano, tira a divindade de Jesus Cristo, né? A gente vai ver depois com Richard que o que tinha de divino em Jesus, na verdade, era a vocação dele, né? A vocação dada por Deus, mas ele em si era um homem. Então eles tiram a divindade de Jesus e ele acaba sendo um ser humano exemplar.